Amigos e amigas, o tema que nos traz aqui hoje é um tema interessante, assim, me chamou a atenção, porque eu gosto de falar um pouco dos personagens do Evangelho. Inclusive, lá no meu canal, eu criei uma playlist para separar essas palestras que eu já fiz e aquelas que eu farei a respeito de personagens, de indivíduos do Evangelho, que a gente olha e, às vezes, precisa dedicar um pouco mais de tempo para entender a extensão das atitudes destes indivíduos e também as atitudes de Jesus em relação a eles. Tudo na vida de Jesus tem um significado especial. Então, nós temos, por exemplo, figuras como Marta, Maria, Lázaro, cego de Jericó, paralítico de Cafarnaum, enfim, vários personagens que merecem uma atenção mais especial, não no sentido de trazer uma bajulação ou criar quase um culto ao indivíduo, mas sim olhar para estes indivíduos e tentar extrair da vida deles lições para nós. Isso é que é importante quando a gente vai estudar o Evangelho. Não é só ficar ali contemplando, elogiando, muitas vezes se encantando pela forma como eles falavam com Jesus ou com que Jesus falava com eles, mas é importante a gente olhar para essas vidas no sentido de aprender algo. Então, isso é importante a gente destacar. Então, hoje nós falaremos sobre Jesus na casa de Zaqueu. É uma passagem muito conhecida por todos, mas ainda assim eu acho que é importante a gente fazer a leitura, até para reforçar alguns pontos, e depois eu venho explicando alguns versículos de maneira isolada. É bom destacar que apenas Lucas faz o registro desta passagem, e quem quiser depois pesquisar, ler, meditar, está lá no capítulo 19, versículos 1 até o versículo 1 até o versículo 10. Anotou então o evangelista. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então, só para a gente entender aqui, Jesus passando por Jericó, certamente a notícia corria, óbvio, e esse homem, Zaqueu, ficou sabendo. E então ele teve que arrumar um jeito, uma estratégia de ver Jesus. Como era uma pessoa de baixa estatura, sobe ali a uma figueira para conseguir enxergar o mestre. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, esta é a passagem muito bela, né? Muito bem detalhada. Tem uma música belíssima que eu recomendo depois, quem quiser aí ouvir, de Tim Vanessa, a respeito desta passagem, e Tim e Vanessa conseguiram colocar ali em pequenas palavras um sentimento muito profundo daquilo que a gente sente quando lê. Isso aqui de certa forma, a gente vai falar ao longo do estudo, é a demonstração de uma redenção, né? De um homem tido por muitos como pecador, mas que depois tem um gesto extremamente nobre, extremamente necessário para a situação dele, que nos traz ainda hoje valiosas lições. Mas o primeiro ponto a se destacar aqui é justamente o primeiro versículo. E tendo Jesus entrado em Jericó. Jericó, num sentido aqui de contraposição a Jerusalém, Jerusalém, até pela questão da altimetria, situada aí a mais de 700 metros acima do nível do mar,
Jericó mais de 200 metros abaixo do nível do mar, Jericó representava os interesses mundanos, enquanto Jerusalém representava os interesses espirituais. Então, aqui, já no início, percebe-se a simbologia por trás disso tudo. Então, era um homem que estava em Jericó. Estava numa cidade que simbolizava esses interesses, esses prazeres, essas questões mais passageiras, essas questões mais humanas mesmo, no sentido material da palavra. E aí, logo em seguida, o evangelista descreve que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos. E era rico. Olha, aqui nós já temos dois, entre aspas, problemas. Porque era um problema para a sociedade lidar com o publicano. Publicano era aquilo que Allan Kardec, inclusive, explica no começo ali do Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução. Publicano era o cobrador de impostos. E como ainda nos dias de hoje, de certa forma, todo mundo tem um olhar assim meio com o pé atrás em relação ao cobrador de impostos. Sobretudo porque se cobrava o imposto daquele povo e destinava ele, grande parte dele, para o Império Romano. Então, era um povo que vivia sob um jugo do Império Romano, e o publicano era um funcionário, de certa forma, com atribuições vinculadas aos interesses de César. E, como ao longo da história, todo mundo que paga o imposto sempre se considera na condição de estar sendo extorquido. E às vezes o era mesmo, às vezes o imposto era cobrado até de maneira ilegal, de maneira abusiva. Então o publicano era uma figura tida ali como que deveria ser evitada. Quem andava com publicano não era assim, uma pessoa bem vista na sociedade. Então é bom destacar esse papel de Zaqueu, que não era simplesmente, era um homem qualquer, que de repente sobe numa árvore. Não, era um publicano, cobrador de impostos, tido ali como quase um criminoso. E aí, outro ponto que eu disse, entre aspas, é um problema, porque ele era um homem rico. E os discípulos de Jesus, agora eu vou ter que recorrer aqui ao magistral livro Boa Nova, traziam dentro de si uma visão de que, opa, o rico automaticamente é alguém que também é um pecador. E aí Humberto de Campos vai destacar lá no capítulo 23. O capítulo 23 ele vai falar deste encontro, isso é que eu acho espetacular na obra de Humberto de Campos, em especial Boa Nova. É que ele vai desdobrar ali algumas passagens que foram anotadas de maneira muito difícil falar de maneira rasa, porque fica parecendo que é uma crítica aos evangelistas. Não é esse o sentido. É claro que Humberto de Campos, por ser um espírito no mundo espiritual, tendo acesso ali a muito mais informações, já que os evangelistas, no caso Lucas, nem conviveu com Jesus. Ele anotou aquilo que ele ouviu de outros. Então é bom dizer que Humberto de Campos teve mais recursos ali. Então ele vai esmiuçar não só o momento em que Jesus se encontra com Zaqueu, mas também o contexto em que se deu aquilo, algumas discussões que permeavam os debates ali de Jesus com os seus discípulos. E aqui Humberto de Campos vai dizer assim, que a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes Jesus foi obrigado a intervir de maneira a pôr termo, a pôr fim a contendas injustificáveis. De vez em quando, diz Humberto de Campos, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações do lago a entrega de todos os bens aos necessitados. Filipe não vacilava em afiançar que ninguém deveria possuir mais que uma camisa, constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então, isso aqui é interessante para a gente entender o contexto meio que psíquico daquela turma ali. Então, quando destaca aqui que eram chefes publicanos e um rico, opa, Zaqueu tem dois problemas. E aí? Ainda assim, a gente percebeu que Jesus não titubeou em hospedar na sua casa,
mas ainda assim, nesta posição, de certa forma, confortável na sociedade, era alguém que tinha o desejo de ver Jesus, o que é algo raro ainda hoje, já que quando a vida apenas sorri, dificilmente a gente tem esses lampejos. Eu preciso encontrar algo que me preencha o vazio, que me preencha os anseios do espírito. Que muitas vezes, acomodados nas realizações financeiras, materiais, nós simplesmente fechamos os olhos às questões espirituais. Então, Zaqueu demonstrava já, de antemão, esse desejo por ver, por encontrar Jesus. E a gente avança aqui na análise dizendo, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Bom, aqui a gente tem que extrair o símbolo da passagem. Primeiro ponto, Zaqueu tinha pequena estatura. Então, aqui dá para tirar um símbolo? Dá. Né? A gente precisa crescer espiritualmente, aumentar a nossa estatura espiritual, mas a gente tem que analisar aqui uma outra questão que, por conta dessa pequena estatura, ele não conseguia enxergar Jesus, já que havia entre ele e o mestre uma multidão. E o símbolo está justamente aqui, ou um dos símbolos, né? Está justamente em analisar esta multidão colocada aqui pelo evangelista. William quer dizer que essa multidão não estava lá, é apenas simbólico? Não, a multidão estava lá. Agora, isso não nos impede, mesmo sendo um fato que ocorreu, isso aqui não é uma parábola, uma história contada por Jesus, isso aqui é um fato acontecido, essa multidão estava lá. Mas ainda assim é possível, e isso não nos impede de analisar o fundo espiritual que essa multidão representa. Já que em outros momentos essa multidão também aparece. E no sentido literal, como por exemplo, quando o cego percebe a chegada de Jesus onde? Também em Jericó. Aquele cego, Bartimeu, filho de Timeu, caído, à margem do caminho, percebe a aproximação de Jesus e grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quem aparece na história? A multidão, mandando com que o cego se calasse. Em outra passagem, por exemplo, aquela em que Jesus realiza a cura do cego de Cafarnaum, né, 4 homens carregando o paralítico de Cafarnaum, 4 homens carregando o paralítico chegam na casa em que Jesus estava, percebendo que havia ali uma multidão, eles então fazem o quê? Montam uma estratégia e dão um jeito de fazer o cego entrar pela casa pelo telhado. Gente, imagine a cena, você está conversando com as pessoas, batendo um papo, de repente olha, vem um ser pelo telhado, fala, Homem-Aranha, isso? O que é isso aqui, gente? Era um paralítico, né, no leito ali, sendo descido, e então é curado. Então a gente observa na cura do cego, na cura do paralítico de Cafarnaum, e aqui nessa ocasião uma multidão. A multidão acompanhava, Jesus é natural que ele atraísse a atenção das pessoas, mas o símbolo aqui é para que a gente consiga ver Jesus, não a figura física, mas o sentido da sua lição, para que a gente consiga ver o amor, para que a gente consiga ver o belo, é necessário superar vários obstáculos, como aqui foi superado por Zaqueu, que superou subindo na árvore. O cego de Jericó supera o obstáculo simbolizado pela multidão, fazendo o quê? Gritando mais alto. E o paralítico supera o obstáculo criado pela multidão, entrando por um local nada convencional. Então, a grande lição aqui é: a gente pode, diante dos desafios que surgem nessa nossa caminhada rumo a Jesus, a gente pode simplesmente se acomodar, ficar sentado, esperando tudo conspirar a nosso favor. Ou a gente pode criar novas alternativas, nos esforçar um pouco mais, não ceder diante dos primeiros obstáculos. Há quem diga que não é preciso fazer nada, que basta ficar quieto, acreditando num determinismo cego, que tudo que tem que acontecer com a gente já está definido antes de reencarnar, então não tem que preocupar.
por exemplo, nesse momento de pandemia, tem gente que fala assim, não tem que ficar preocupado com esse negócio, não, de higienizar a mão, de usar máscara, não. Porque se tiver que pegar, pega mesmo, dizem alguns. E aí a pessoa se acomoda e negligencia o próprio esforço em construir dia a dia o próprio futuro. Então, voltando para a questão de Zaqueu, ele poderia simplesmente falar assim, meu Deus, quer saber do negócio? Encontrar Jesus está difícil demais, a estatura não ajuda nessa situação. Então, se Jesus tiver que me ver, ele vai me ver de qualquer jeito. Vou ficar aqui quietinho. Ele poderia ter cruzado os braços e ficado quieto. Mas não. Ele não se contenta diante do obstáculo físico que se apresentava. Então, o que ele faz? Corre na frente, aqui passando para o próximo capítulo. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então ele percebeu, Jesus está vindo naquela direção, deixa eu correr aqui na frente. Gente, imagine a cena. Um homem importante, era o chefe dos publicanos, era um cobrador de impostos, alguém conhecido, alguém respeitado, de certa forma mesmo, por conta da função que ele exercia. De repente, se vê esse indivíduo correndo e subindo numa árvore. Olha, até nos dias de hoje, a pessoa tem alguém famoso vindo aqui, e aí eu saio correndo para subir numa árvore para ver aquele alguém. É isso que Zaqueu fez. E aí vem um ponto interessante. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que, aliás, vendo isso, todos murmuravam. Jesus chama ele, desce daí, Zaqueu, hoje eu tenho que hospedar na sua casa. Aí tudo bem, a gente vai analisar esse ponto depois. Aí vendo isto, vendo Jesus chamando Zaqueu, muitos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha, aqui não é só aqueles que estavam ali por curiosidade, às vezes até aqueles amigos mais próximos que estavam ali, Jesus, estamos juntos aí, e de repente murmuravam. Ah, mestre, como é que pode? Você vai jantar, você vai se hospedar na casa de alguém que é um pecador, que é um cobrador de impostos, que é alguém que, de certa forma, faz mal à sociedade. Aqui também tem outro símbolo. Tem um símbolo importante. Porque estes, primeiro, além de impedir a visão, aqui quando fala murmuravam, é uma palavra amena, uma palavra interessante, um verbo da época para não dizer fofocavam, né? Tipo assim, nossa, Jesus vai dormir na casa desse, não é possível. É aquela fofoquinha que a gente faz quando a gente vê alguma coisa e fala assim, olha, não é querendo falar mal, não, mas eu vou só comentar, é só um comentário. E aí a gente desce a lenha. É uma fofoca. Por quê? Porque a gente traz dentro, né, de cada um de nós preconceitos. Às vezes a gente pegava esse cobrador de impostos e colocava ele no meio como se fosse como todos os demais cobradores de impostos. Então, isso aqui é importante a gente dizer que quem murmurou aqui, quem reclamou, não era quem estava longe de Jesus, mas quem estava próximo. Isso aqui tem um símbolo importante. Porque são indivíduos que estão próximos de Jesus só na aparência. Estes não tinham ainda entendido, embora esse episódio já acontecia praticamente no final ali da encarnação de Jesus, estes não tinham compreendido a essência da mensagem. Estava próximos de Jesus, não para acolher os que chegavam até ele, mas muitas vezes para servir de empecilho, de obstáculos, não só físicos, mas às vezes argumentando para Jesus que não deveria, talvez, atender, andar, caminhar com alguns indivíduos considerados ali pecadores diante da sociedade. Então, esses indivíduos são aqueles que, às vezes, se apresentam como seguidores do Mestre, mas, na verdade, não compreenderam ainda a sua mensagem, que é a mensagem de acolhimento, especialmente dos doentes. Foi ele que disse que veio para os doentes e não para os sãos. Jesus, talvez ainda hoje, seria recriminado por muitos daqueles que se dizem seus seguidores
se eventualmente ele fosse, por exemplo, visitar um presídio, como o Chico Xavier fez muitas vezes, como vários outros representantes de Jesus fazem. Não à toa, muitos dizem que talvez, se Jesus estivesse encarnado hoje, certamente ele seria de novo crucificado. E não tenho dúvidas de que seria crucificado justamente por aqueles que se dizem detentores das verdades, cujo coração está repleto de preconceito, repleto de barreiras, que aí sim essas barreiras impedem de uma maneira mais grave, porque não é só a barreira física, mas é uma barreira íntima de enxergar a realidade da mensagem de Jesus, que é uma mensagem para todos. Não importa o que os indivíduos fazem, não importa o que os indivíduos fizeram, importa o que cada indivíduo traz dentro de si para fazer. Então, quando Jesus olha, por exemplo, para Longinos, que lhe desferiram o golpe final, ali ele já enxergava o indivíduo que se arrependeria praticamente depois do ato, que naquela encarnação já haveria de realizar dentro de si um movimento de transformação íntima para que ao longo dos séculos continuasse a sua construção íntima, continuasse a sua construção de um espírito que se tornou elevado com o tempo, mas que parte daquele momento no arrependimento sincero, praticamente depois de desferir o golpe em Jesus. Um olhar muito bem interpretado e vivido por Estevão, quando caído, ali já nos seus últimos segundos de vida, vê aproximar de si Saulo, até então Saulo de Tarso, aquele que era, na verdade, o seu assassino. Saulo somente não sujou as próprias mãos de sangue, porque ordenou que outros assim o fizessem. Mas Estevão caído vê aproximar de si Saulo, seu assassino, e Abigail, a sua irmã noiva de Saulo. Agora, Estevão, um indivíduo que amava e quem ama consegue enxergar além da carcaça física, além do passado de crimes e de iniquidades. Estevão olha para Saulo e simplesmente transborda, através da fala, amor. E diz: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo, dizendo para a irmã, um inimigo, mas um irmão. Pois ele defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Portanto, sê para ele a companheira amorosa e fiel. Estevão poderia muito bem ter dito para Abigail: Cristo te abençoe. Mas não, Cristo vos abençoe, porque Estevão já via em Saulo a disposição para se tornar, tempos depois, o grande Paulo que nós conhecemos. Então, um grande desafio de quem ama ou de quem se propõe a amar, já que nenhum de nós ama de maneira incondicional. Incondicional quer dizer amar sem impor condições. Já que nenhum de nós tem essa condição, é tentar olhar para os indivíduos além e dizer, olha, dentro deste que ainda se compraz talvez no mal, já existe alguma coisa, já existe uma energia, uma disposição que só precisa ser bem calibrada, bem direcionada. Então, indivíduos, por exemplo, que hoje se comprazem em publicar fake news, em divulgar notícias falsas que matam, notícias falsas que matam pessoas, como já mataram várias aí, confundidas com criminosos, como mata reputações. Então, esses indivíduos só precisam recalibrar a sua energia e o seu tempo, direcionando-os para propagar o bem, notícias verdadeiras, que podem construir uma sociedade mais correta. Enfim, então Jesus, quando olha para Zaqueu, já reconhecia naquele homem o grande seguidor que ele seria depois daquela, digamos, se é que assim eu posso chamar, a conversão.
Então, é necessário com que a gente olhe para essa lição e tente analisar que tipo de preconceito eu ainda carrego dentro de mim. Que tipo de limitação visual, porque aqui a visão de Zaqueu para enxergar Jesus se dava por conta de uma barreira física. Mas que limitação espiritual eu ainda trago dentro de mim que me impede a visão daquilo que Jesus realmente quer nos ensinar, daquilo que Jesus realmente veio exemplificar, acolhendo a todos. E aí, já que depois ali Humberto de Campos vai nos trazer alguns detalhes em relação ao momento em que Jesus estava ali na casa de Zaqueu, e diz a passagem, a gente vai voltar para ela aqui, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E, olha, então são duas coisas, são dois gestos. Um é que, de cara, ele já falou, opa, vou dar aos pobres metade dos meus bens. Eu fico pensando na cara dos discípulos, né, que já traziam dentro de si aquela aversão a quem possuía riquezas. Ele falou metade, já vai para os pobres. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Então, essa questão que é importante, que a gente pensa assim, isso aqui é realmente, quem tem muito, beleza, dividir metade com os pobres. Essa questão de muito e pouco é muito relativo, porque tem gente hoje que ganha 100 mil reais por mês e acha que está tranquilo, que é o suficiente. E tem gente que vive com 1.000. E tem gente que ganha 1 milhão, 10 milhões. Então, essa questão de muito ou pouco é extremamente relativa e a questão é metade. É quase o óbolo da viúva. Porque, na verdade, no fundo, muitos de nós trazemos um apego material. Não importa a quantia do que temos. A gente traz um apego. E aqui, a metade, qual de nós hoje teria condição de fazer isso? Pegaram hoje, eu vou pegar metade do que eu tenho. Se minha conta bancária tem 1.000, vou pegar 500. Se minha conta bancária tem 10 milhões, vou pegar 5 milhões. Olha, é um gesto que merece o nosso reconhecimento. A avareza é um dos grandes males colocados, inclusive, por Allan Kardec nas obras. Quando a gente vai ver até o significado, apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. A gente confunde, às vezes, o materialista com o avarento. São coisas distintas, gente. Materialista é aquele indivíduo que não acredita em nada além da matéria. A gente pode observar indivíduos materialistas que não são avarentos, que são extremamente desapegados de dinheiro, fazem doações volumosas, tranquilos nessa questão. E a gente vai observar indivíduos espiritualizados, ou pelo menos na teoria, que são extremamente apegados e cujo interesse somente em amontoar cada vez mais dinheiro. Então, aqui é necessário diferenciar, que quando Kardec fala nas suas obras, os materialistas, não é avarento, é pessoa que acredita, morreu, acabou. Esses são os materialistas, que não têm relação, repito, com a questão da avareza. E aí, a gente precisa trabalhar essa ideia de avareza não como uma única característica ou comportamento daqueles que são ricos. Porque a gente pode observar esse apego excessivo, não mais ao dinheiro, mas talvez a coisas, inclusive naqueles que estão em classes inferiores. A gente às vezes fala que para a pessoa dar valor nas coisas, ela tem que passar pela pobreza. Porque se ela for pobre um dia e depois se tornar rica, ela vai ser uma rica desapegada. E não é bem assim que funciona. Na prática, na verdade, a gente pode observar em várias situações, eu convivi com um amigo que era interessante, ele não podia ver promoção de sapato. Gente, se chegasse no telefone dele ali, uma notificação, uma mensagem no WhatsApp, um panfleto de supermercado, de loja, um anúncio na televisão, promoção, liquidação de sapato. Ele ia lá, comprava 3 pares.
Eu falava, nossa, que legal, que bom que você estava precisando, né? A promoção chegou na hora certa. Ele falava assim, não, eu estava precisando não, mas a promoção é boa demais, não posso perder a chance. E não era um indivíduo que vivia assim, vamos dizer, financeiramente, tranquilo, não. Tinha muitas limitações. Vivia assim, tendo que controlar as finanças, mas trazia essa fragilidade no quesito calçado. E aí, depois, com o tempo de convivência, foi ficando com maior intimidade, eu fui perguntar, falei, por que você está comprando de novo? Aí passou um mês, 2 meses, ele recebeu o salário dele, pagou as contas, teve uma sobrinha, ele veio e, de novo, falou assim, tem uma promoção, eu vou comprar mais 3. Ele foi e comprou mais 3. Aí eu fui tentar entender, e ele me contou que quando era criança, ele passou por muitas dificuldades mesmo, dificuldade de sapato mesmo. Então ele andava descalço, machucava os pés, feria os pés. Então, superado daquela dificuldade financeira da infância, ele agora melhorando a condição de vida, ele trazia dentro de si algo que ele não não conseguia explicar muito bem, que é o medo. Isso é quase inconsciente. Um medo de depois não ter mais dinheiro para comprar sapato, então ele psicologicamente falava, oh, eu preciso acumular aqui agora, que vai que no futuro eu não tenha mais. Então ele criava uma reserva, apego. Então, lembra-lhe agora da lição do Boa Nova, quando colocava a questão de que só tinha que ter uma camisa? É um exagero que os próprios colegas ali do Felipe fizeram questão de corrigir. Mas que é um exagero de um lado, mas também, para que ter 200 pares de sapato se a gente não vai conseguir utilizar tudo isso? Então, é uma questão realmente delicada que merece a nossa atenção para ver, será que a gente também não está necessitando rever as próprias questões aí vinculadas à avareza, mesmo quando estamos numa classe social, de certa forma, menos abastada. Então é importante a gente considerar isso. E um ponto importantíssimo que eu não posso esquecer de falar aqui agora é que esse gesto de Zaqueu vai, de certa forma, reforçar não, porque isso aqui foi antes, né? Mas é Kardec que vai explicar, que é a questão de reparação. Quem já leu o livro Céu e Inferno, talvez vai se lembrar que, num dado momento, Kardec traz lá o chamado Código Penal da Vida Futura. E ele vai dizer assim: arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, expiação e reparação. E Kardec vai explicar cada uma, e a gente pode fazer isso vinculando aqui com a questão do próprio Zaqueu. O arrependimento, diz Kardec, suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, quando a gente comete o erro, basta o arrependimento? Não. O arrependimento é extremamente importante. Como vai dizer Kardec, ele suaviza as dores da expiação. Por quê? Porque quanto mais rápido eu arrepender, menor vai ser o sofrimento. E vamos explicar por que isso acontece. Porque se eu não me arrependo, eu vou continuar fazendo. Se eu não me arrependo de maneira sincera, interna, eu vou continuar repetindo aquele comportamento. Então, na medida em que eu faço arrependimento, a gente poderia até trazer uma palavra vinculada ao arrependimento, que é o reconhecimento do próprio erro. Então, eu me arrependo, reconheço o próprio erro e faço o caminho agora de reparação. Olha, é mais ou menos assim. Eu bato uma Ferrari. Vamos supor que
a Ferrari não tem seguro e eu bati errado e tal. E aí? Basta eu chegar lá pro dono do carro e falar assim, ô, meu amigo, eu tô tão arrependido de ter batido. Ele vai falar assim, opa, tudo bem, eu te perdoo, mas a Ferrari está estragada. E aí? E aí logo vem aqui a expiação, o sofrimento. Kardec vai falar, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. Então eu furei um sinal, bati na Ferrari. E aí? Ah, arrependi. Pronto, tchau. Fique com Deus, viu? Não, eu vou ter que expiar de certa forma. É um sofrimento, eu vou ter que trabalhar duro. Numa Ferrari, então, nem se fala. Para fazer o que? Então, é um sofrimento inerente a uma falta cometida com a finalidade de reparar o erro. Ora, essa expiação, de que jeito ela se dá? Kardec vai explicar. Esse pode ser, então, um sofrimento físico e moral. Seja desde a vida presente. Gente, às vezes, isso aqui não tem que ser uma doença grave, é proporcional também à falta cometida. Essa expiação pode ser uma dor de cabeça. Eu posso ter tido um comportamento desequilibrado aqui agora, e daqui a pouco vem uma dor de cabeça, que já é um sofrimento. Então, já é um sofrimento. Então, pode ser na vida presente, pode ser após a morte, na vida espiritual, coloca Kardec, seja numa nova existência corpórea, até que os traços da falta sejam apagados. Então, isso pode refletir sobre mim mesmo. Daqui a pouco, daqui a um minuto, pode ser no mundo espiritual e pode ser na outra encarnação. E a reparação? Kardec também explica. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida, por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior, ou seja, posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhes fez mal. Olha, voltando agora à questão do Zaqueu. O que Zaqueu propõe? Restituir 4 vezes mais para aqueles que ele, de certa forma, fraudou, de certa forma, cobrou equivocado. O que Zaqueu faz aqui é, já na encarnação, reparar o erro cometido. E é claro que ele faz isso porque já arrependeu e já passou por um sofrimento, uma expiação. Não sei se foi física, não nos traz detalhes, mas pode ter sido moral, que o levou agora à reparação para aqueles que, de certa forma, foram por ele prejudicados. E aí, Jesus diz que hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, aqui é diferente agora a questão, porque nos casos que eu citei anteriormente, a gente observa o cego de Jericó com a sua cura, de certa forma, física. Apesar da simbologia que pode tranquilamente nos levar a entender da cura espiritual. O paralítico de Cafarnaum, a cura física. Mas que também nos remete à paralisia espiritual que muitos de nós ainda estamos. Agora, que não era uma questão simplesmente de cura física. Era Jesus diante de alguém arrependido e disposto a reparar o mal cometido. E aí ele fala, a salvação hoje veio a esta casa. E é interessante demais o que acontece depois, e que vai nos dizer que Humberto de Campos, eu já me encaminho aqui para o encerramento da fala, até porque é muito mais agradável ouvir música, né, do que ouvir alguém falando igual eu estou aqui direto. Então, sei que vocês estão ansiosos aí, e eu não vou dar spoiler de qual vai ser a música que vai fechar a nossa noite. Mas Jesus aqui, Humberto de Campos, descreve de maneira um pouco diferente a fala anotada por Lucas, em que Jesus disse assim para Zaqueu, bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Gente, aí aconteceu o seguinte, aqui é que eu falo que Humberto de Campos é maravilhoso. Aí os discípulos começaram ali a ficar, olha aqui, alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão,
não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Então, ainda assim, os discípulos ficaram, mas não é possível, o julgamento, tá vendo? O preconceito em relação ao cobrador de impostos. E aí, o que aconteceu? Zaqueu deixou os discípulos de Jesus um pouco a sós e foi ali buscar, por alguns minutos, buscar os seus filhos para conhecer Jesus. E nesses minutos, gente, a gente percebeu aqui que os discípulos começaram, então, vai dizer que por alguns minutos, Pedro e alguns ali prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Então, bastou Zaqueu se afastar e os discípulos voltaram àquilo que nós falamos lá atrás. Entre aspas, uma fofoca fraterna, dizendo: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Olha, isso aqui eram perguntas feitas pelos discípulos, junto de Jesus, que ainda hoje, talvez, se a gente for num centro e ver que a cadeira está bonitinha, a cadeira confortável, ar-condicionado, ainda vai ter gente que vai entrar e falar assim, nossa, mas isso aqui está em contradição com os ensinos de Jesus. Ou se a gente vai num evento organizado e tal, nossa, isso aqui... Então a gente não precisa ter os excessos. Mas não é condenável você ter algumas coisas que possam, inclusive, trazer um certo conforto para o aprendizado daqueles que estão ali à disposição. E aí Jesus deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Será que a proposta é essa? É pegar agora todo mundo e transformar em mendigo? Qual a esmola maior? A que socorre às necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? E continua Jesus. Eu até ia pausar aqui para não ficar muito cansativo a leitura, mas Humberto Campos é tão brilhante na anotação que eu preciso ler mais. No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. E, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Quando eu li isso aqui, me deu uma vergonha. Quantas vezes eu mesmo já entreguei uma moeda, um trocadinho, não para ajudar, não para falar assim, poxa, esse dinheiro aqui vai lhe auxiliar ali na frente. Mas eu já dei alguma coisa em algum momento da minha vida para me livrar daquele que pedia. Já aconteceu comigo. Quando eu li isso aqui, eu me envergonhei. Os segundos, aqueles que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Olha que lição maravilhosa. E é aqui, na casa de Zaqueu, que Jesus vai contar a parábola dos talentos, demonstrando que é necessário fazer com que os talentos que Deus nos confiou, e aqui também tem um simbolismo que não é o objetivo da live de hoje, mas é necessário multiplicar os talentos. É necessário fazer com que aqueles talentos que Deus nos confiou sirva para muitos. Aqueles que foram aqui honrados aqui com a bênção da riqueza, porque a riqueza ela é neutra, de certa forma. O problema é aquilo que se faz com a riqueza. Há muitos que, a partir delas, fazem não apenas amenizam as misérias, mas que fazem um bom uso, gerando empregos
que podem ali auxiliar as pessoas. Agora, há outros que, a partir da riqueza que possuem, nada mais fazem do que oprimir ainda mais alguns indivíduos. Então, da mesma forma que a gente observa aqui que o Evangelho não tem como proposta transformar todo mundo em mendigos, o Evangelho também nos ensina que não é necessário, lidando com as desigualdades sociais, lidando com a mendicância no próprio planeta, simplesmente fechar os olhos para estes e dizer: deixa, porque se vivem nessa situação é porque alguma coisa fizeram no passado para merecer. Não, o Evangelho nos ensina a estender as mãos, a auxiliar, a julgar menos, a auxiliar mais. Esta é a proposta do Evangelho. É auxiliar, sobretudo estes, os caídos, sobretudo estes, os doentes da sociedade, porque Jesus não se recusou a dividir ali alguns momentos com aquele considerado pecador. Jesus não se furtou da convivência com prostitutas, não recusou vários momentos que, aos olhos daqueles que estavam próximos na aparência, mas não na essência, julgaram, então, inadequados. E cada um de nós possa, então, compreender toda a beleza que Jesus nos trouxe a partir destas lições. E ele vai arrematar ali na sua conversa com os discípulos, que continuaram, de certa forma, desconfortáveis com a fala de Jesus. Ele vai dizer: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas, como Zaqueu já tinha lhe dado mostras neste momento. E segundo Humberto de Campos, antes de encontrar Jesus, Zaqueu já havia feito dentro de si um processo de transformação, já que vai nos dizer aqui que os servos de minha casa, disse Zaqueu para Jesus, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Então a gente observa que Zaqueu, antes de subir na figueira, já tinha compreensão de que os servos da sua casa também eram por ele servidos, a condição de igualdade, que é uma lição de Jesus, né, de que o maior dentre vós será aqueles que servirem. Então, meus amigos, a gente agradece, né, o convite, agradece o carinho, a oportunidade de estar aqui falando com vocês, e que esta mensagem que Lucas anotou brilhantemente para nós e que foi enriquecida por Humberto de Campos no livro Boa Nova, possa nos servir de inspiração, possa nos servir também de incentivo para que a gente olhe para dentro, veja como anda o nosso preconceito de cada dia, vou usar essa expressão, para que a gente veja como anda dentro de nós a própria avareza e a nossa disposição em estender a mão e auxiliar aqueles que menos podem. Se o momento de pandemia talvez nos impede de algumas ações que fazíamos antes, não nos esqueçamos de auxiliar as instituições que ainda se dispõem a fazer as ações, de instituições como Fraternidade Sem Fronteiras, que tem feito um trabalho maravilhoso, não só na África, como também no Brasil, aliviando a miséria, aliviando a fome, aliviando o frio, a sede, enfim, feito um trabalho humanitário que merece o nosso reconhecimento. Recentemente eu vi uma divulgação, né, lá da instituição dirigida pelo Raul Teixeira, Remanso Fraterno, em Niterói, que faz um trabalho maravilhoso e que também precisa do nosso auxílio. Nós temos aqui, eu estou com a camiseta hoje, do Instituto Espírita do Amor, que ali na cidade de Pratinha realiza um trabalho maravilhoso. Então, são muitas instituições que precisam do nosso auxílio, que precisam de que a gente reparta, pelo menos um pouco, né, uma quantia ali mensal, se for possível, e se a gente não puder, eu sei que o momento é difícil para muita gente, que a gente faça preces, porque a prece ajuda. A gente precisa entender que a prece, às vezes, pode tocar alguém, a prece, às vezes, pode despertar noutra pessoa que pode ajudar, que pode fazer com que instituições maravilhosas continuem semeando, continuem aliviando.
e levando o abrigo, levando o alimento físico, material mesmo, porque tem muita gente que precisa sim de carinho, de conselho, de esclarecimento, mas tem muita gente que precisa de comida e tem muitas instituições precisando